Glória a Deus. Maravilha. Antes de você sentar, você vai fazer um ato profético, porque eu quero pregar uma palavra aqui. Quem está com um relógio aí? Tem alguém que está com um relógio? Logo hoje, eu sou tão coisa de relógio. Ninguém está com relógio? Tá com relógio? Quem está com relógio, ótimo. Quem está sem relógio, coloca a mão assim, ó. Mesmo que está sem relógio, igual eu, esqueci, em cima da mesa. Coloca a mão assim, ó. Coloca a mão assim. Eu quero falar hoje sobre ciclos, né? E ciclos fala de tempo, fala de estações. Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, tudo na minha vida tem ciclos. Eclesiastes diz isso. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de sorrir. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que eu saiba a lidar com ciclos que se abrem e ciclos que se fecham. Em nome de Jesus, me dá um batismo de maturidade, de entendimento, de saber lidar com os ciclos da vida. Em nome de Jesus, eu não aceito ficar parado em ciclos que se fecharam. No nome de Jesus, eu não aceito não entrar nos novos ciclos que estão se abrindo. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso aí. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quem conhece pelo menos parte desse texto aí? Todo mundo. Todo mundo conhece. E a gente não precisa ser cristão para saber que esse tempo existe. É ou não é? Não precisa ser cristão. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem coisas na Bíblia que você não precisa ser cristão para saber. Isso aqui é uma das coisas que a gente não precisa ser um cristão. Sabe aonde que entra o cristianismo? É saber lidar. É saber que Deus está em todos os tempos que foram citados aqui. Por isso que Paulo diz assim: todas as coisas cooperam. Não está dizendo assim, todas as coisas boas. Também não está dizendo todas as coisas ruins. Mas está dizendo todas as coisas. Eclesiastes está falando, o sábio Salomão está falando de todos os tempos
fazem parte da vida da gente. Sim ou não? Sim. E por que é tão difícil lidarmos com o final de ciclos? Eu não vou entrar aqui no campo tão profundo do emocional e nem da vida cristã em si, porque o assunto aqui é sobre liderança. Então eu vou pender para o lado da liderança. Quem está comigo, diga amém. Um dos grandes desafios de todos nós é quando alguma coisa acaba. É quando alguma coisa que a gente ama, que a gente gosta, que sempre fez parte da nossa vida, ela acaba. Uma das coisas complexas é daquilo que de repente deu certo por muito tempo e passa a não dar mais certo. E a gente tem medo até de mexer naquilo, porque deu certo lá no passado, então tem que dar certo para sempre. A gente sabe que não é assim. O Gilson comentou comigo de uma empresa, e aí eu anotei para não esquecer. Essa empresa, ela foi muito boa aqui em Cruzeiro. Ela foi muito boa. Ela era daquele tempo do balcão, que você chegava e, olha, eu quero 2 quilos de açúcar do mais barato. Tinha 2, 3 tipos só de açúcar. O mais caro, o do meio e o mais barato. Então eu já falava, mais barato. Quando eu queria pedir a marca, eu chegava e falava, vê 2 quilos de açúcar União. E quando eu queria o intermediário, eu pedia o açúcar da Barra. Vê 2 quilos de açúcar da Barra. E o mais barato era o Alto Alegre. Vê para mim 3 quilos de feijão, do mais barato. Aí ele ia lá, buscava e pegava. Essa empresa ela foi muito boa. Eu vendia muito para ela. Pessoa muito boa. Só que foi mudando. Esses mercados, o perfil, eles foram engolindo esses armazéns. E o dele era muito bonito, novo, tudo bem, mas era um armazém. Ele não mudou. E ele foi diminuindo a venda, diminuindo, e ele acabou. Porque ele não entendeu que tinha passado aquele ciclo. As pessoas queriam ir no supermercado e pegar a mercadoria, colocar no carrinho, mais variedade. Não queria só 3 coisas, queria 10 para escolher. Basta você olhar hoje no supermercado. Mas os supermercados são coisas novas, tem aí 70 anos, 60 anos. Era armazém. Eu vendi produto para vender na concha. Na concha, assim, ó. Arroz na concha, feijão na concha, açúcar cristal na concha. Eu vendia. Em 94 já ainda tinha alguns assim. Quem entendeu o final daquele ciclo, prosperou também. Ele prosperou como armazém e ele prosperou como supermercado. Pai da Alessandra, supermercado ali, você sabe, era assim, balcão. Nós líderes somos exatamente assim. Se nós não entendermos que tem coisas que passam, que tem coisas que mudam, que tem pessoas que passam, que tem pessoas que chegam, a gente vai ter dificuldade. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu já disse, e tem a ver aqui com a mensagem. Quando nós entramos para pintar a parede de preto, foi na pandemia, em 2020. A igreja fechada, eu queria mudar algumas coisas, eu falei, pode meter preto na parede. Só que as igrejas começaram a ser pintadas de preto em 2010.
abriu-se um ciclo. Hoje, a parede preta ainda não está saindo, mas está quase. Mas as paredes laterais já estão clareando novamente. Não tem a ver com pecado. Tem a ver com ciclos. Tem a ver com estações. Tem a ver com épocas. Há 30 anos atrás, ninguém nunca teria coragem de colocar um negócio desse no altar. Nunca. Há 40 anos atrás, tinham igrejas que não colocavam cadeiras, porque uma igreja santa, séria, é banco. Não tem poltrona. Aqui não é a casa de ninguém. É banco, porque banco é para a igreja. Então eu podia aqui dar um monte de exemplos de ciclos que tiveram a sua vida útil. E eu, só para não ficar em aberto, quando cuidei do patrimônio da igreja, que eu era membro, eu consegui uma empresa lá no Paraná para comprar bancos. E eu acho que os bancos estão até hoje lá. Bancos bons. Que era banco. Vamos pôr cadeira? Não. Cadeira não. Banco. Mas a gente já não tem uns bancos feios? Então agora nós vamos pôr os bancos bonitos. Banco. Mas tinha cadeira. Falando em 2000, gente. 99. 2000. 2002. Não. Mas o que a gente vai gastar de banco, vai gastar de cadeira. Não. Banco. Você, líder, se você ficar achando que você vai romper ciclos na sua vida sem estar aberto a isso, você vai, no máximo, ser um líder medíocre, um profissional medíocre, uma pessoa medíocre. Que do jeito que você encontrou hoje você, vai ser o você para sempre. E não vai, se você quiser crescer. Se você não quiser crescer, está tudo certo. Você pode continuar achando que tudo que era tem que ser para sempre. Não é para sempre. O nome da igreja, a igreja é... o prédio não é para sempre. A igreja de Cristo é que é para sempre. Então, essa noite, eu quero empoderar você, amadurecer você na marra, porque ao longo de alguns últimos anos, eu vi como que é complexo os líderes não entenderem novos ciclos. Escute. A questão não é... perdão. O início de todo ciclo é empolgante, mas o final, na quase total da maioria dos aspectos, elas terminam desagradáveis. Um casamento, quando acaba, não acaba desagradável? 99%. Uma pessoa que trabalha numa empresa 20 anos, na grande maioria, não termina desagradável? Foi demitido? O mundo mudou? Ele não mudou? Relacionamento, amizade, sociedade. Quando termina, na grande maioria, termina desagradável. Só que nós não podemos ter uma visão pessimista para isso, assim como nós não podemos ter uma visão poética. Não dá. Líder, você vai precisar entender e você vai conviver não só na igreja, como na sua vida pessoal, como na sua vida profissional, como na sua vida relacional, que às vezes vão fechar ciclos, às vezes vão abrir novos ciclos. E quando a gente fica agarrado no ciclo do conforto, isso aqui que é o... Porque o conforto é muito gostoso, você acostuma. Tem gente que compra um colchão novo e fala assim, é ruim, não é ruim, é que o outro já tinha a forma do teu corpo. E esse é novo. Ah, mas eu gostava tanto daquele, que aquele lá fedia vomito. Quantas vezes eu vomitei nele?
Diga para quem está do teu lado, tem novos colchões chegando aí. Olha aqui, por que mudar de ciclo é desagradável? Porque existe uma ruptura. E toda ruptura gera um abandono. E todo abandono gera uma rejeição. Por isso que é difícil. Por isso que é complexo. Por que eu quero falar isso na igreja? Porque a igreja, eu nunca conheci um lugar, até hoje, onde tanto ciclo... Eu já desisti de entender ciclos que se fecham. Eu só quero crer que quando uma porta se fecha, tem uma porta de Deus se abrindo. É isso que eu quero crer. Porque é um lugar muito fácil de fechar ciclo e de abrir ciclo. Escute isso aqui, ó. A questão não é tornar o fim do ciclo agradável, porque isso seria imaturidade. A questão é tornar o final de ciclo como a Bíblia diz, que há tempo para todas as coisas. Então, é muito bom o tempo que a gente viveu aquele ciclo, mas agora é um novo ciclo. E isso, para o apóstolo, paguei caro para aprender. Por quê? Porque eu, se depender de mim, ninguém vai sair da igreja, todo mundo só vai chegar e nós vamos morrer todo mundo junto. Eu pensava isso. Que quando alguém saía da igreja, é porque eu tinha errado, alguém tinha errado. E com o passar de muitos anos, eu fui vendo que tem pessoas sim que saem da igreja porque eu errei. Porque você como líder errou, como voluntário errou, que como um outro membro errou. E que isso é porque a gente é humano. E que isso é para provar a nossa humanidade. E que isso serve para nos fazer amadurecer e crescer. Tem alguém comigo para dar um amém aqui ou não? Eu sei que não é muito aleluia num negócio desse, até porque é uma aula que eu estou dando para você. O impacto de um ciclo que se abre é infinitamente menor do que o impacto de um ciclo que se fecha. É isso mesmo que você ouviu. Quando alguém chega aqui, ai que bom, ai que bom, ai que bom, ai que bom. Com o passar do tempo, vai criando raízes, vai criando raízes, vai criando raízes, vai criando raízes. E quando sai, o impacto é infinitamente maior. E eu e você como líder, como é que a gente vai reagir diante disso tudo se o sábio Salomão diz que vai ter tempo para todas as coisas? Como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos ficar vulnerável? Nós vamos ficar mimizento? Nós vamos ficar igual eu já fiquei? Ai, meu Deus, o que aconteceu? Por que aquela família foi embora? Eu não quero que nenhuma família vá embora. E você também deve não querer, amém? E não ache normal uma pessoa ir embora da igreja, amém? Mas nós não podemos morrer por causa disso, porque há tempo de todas as coisas. Escute. Um pastor bem conhecido disse, olha que coisa, muito conhecido. Precisamos amadurecer em lidar com imaturos que saem das nossas igrejas falando mal da igreja, do líder e do pastor. Você vai ter que aprender isso. A pastora viu, eu fiquei 50 minutos conversando com um pastor ali, preparando ele para um fim de ciclo de 3 casais de pastores dele. 3 numa tacada só. 3 casais de pastores dele. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas na próxima do Na Mesa, eu vou falar de um tema e eu vou dar o exemplo desse, e provavelmente eu já vou ter o desfecho que eu comecei aqui a conversar com ele. Falei, amigo, acabou o ciclo dessa turma aí. Não, mas eu estava pensando, não, acabou. Você esquece, isso é gastar tempero com carne estragada. Estragou, irmão, não pode. Não pode, desse nível que está estragado aí, não pode. Isso não tem a ver com restauração, com amor, não tem a ver com nada. São pastores, tudo abalizados, tudo já aí com 10 anos de ministério, mas esse tipo de comportamento, no momento que você está vivendo, pode chamar os 3 e vocês estão demitidos. Simples assim. Se foi ou não foi, Alessandro? 50 minutos no telefone com o pastor.
Agora, por que esse assunto é importante para o nosso ministério, para a nossa vida? Porque no ministério, tudo também tem tempo. Não é só pessoa. O dia que a gente mudar a cor aqui, é normal. Depois do café, na hora do cafezinho, ele fala assim, eu não gostei do que, não gostei. É normal. Normal, normal. A gente vai fazer um projeto aqui, eu já vou avisar, isso aqui não vai ficar no livro, né? Porque isso aqui que eu estou construindo, eu estou trabalhando para virar um livro, que vai chamar Na Mesa, estou dando um spoiler aqui, para o ano que vem. Mas as pessoas têm dificuldades de sentar aqui no meio. Nós vamos fazer um negócio ali, e as pessoas vão começar a encher a igreja do meio para as laterais. Aí gente vai reclamar. Mas não tem problema, pode sentar. Só que vai afunilar, vai entrar por aqui, a gente vai organizar. Por quê? Porque fica legal, porque fica bonito. E porque eu com a pastora fomos numa igreja menor que essa, e quando nós fomos entrar, eu falei, por favor, lá na frente. A gente chegou cedo, o culto era 10 horas, nós não sabíamos, eu pensei que era 9h30, cheguei 9h30, falei, é lá na frente. Sentamos na terceira fileira. Eu que sou pastor de igreja, estou observando o movimento. Tudo fechado. E as pessoas chegando e sentando. Liberou um bloco, as pessoas foram liberando. Liberou outro bloco. Liberou outro bloco. Encheu a igreja. O pastor foi pregar, colocou um vídeo. Foi nessa igreja que eu vi o vídeo. Eu não coloco sempre, mas já vai colocar de novo. Eu gosto de variar. Gosto de variar, irmão. Agora começa a ficar repetitivo. Tem hora que eu fecho o ciclo e abro o ciclo. Abro o ciclo e fecho o ciclo. Bora, aprenda com a apóstolo. Muda de lugar, começa a ficar muito perto do mesmo lugar, troca de cadeira. Aí o Laércio estava mexendo e tal, né, Laércio? Cadê o Laércio? Cadê o Laércio? Cadê? Foi embora? Estava aí, velho. Ah, ele aqui, poxa. Ô, louco. Então mude de cadeira. Olha, Laércio, você tem unção da cadeira. Pus a mão na cabeça dele, ele está com unção da cadeira agora. Onde que ele pôs essa cadeira aqui, é Deus falando com ele agora. O que aconteceu? No vídeo ele falou, olha, e você que veio nos visitar, você que é da igreja, sabe e tal, os diáconos estavam ali organizando para a igreja ficar bonita, encher por igual, para ter lugar para as famílias sentarem juntas. Você senta 2 aqui, 2 ali, 3 aqui, 3 ali, chega uma família de 3, 4, ele não consegue sentar. A pessoa quer sentar junto. E tem pessoas que, poxa, ele resolveu esse problema. Eu falei, abri um novo ciclo. Já vou fazer ali e tal, vai acontecer. Mas vai ter reclamação? Vai. Eu só espero que não seja você, líder. Aí é duro, hein? Aí é duro. O líder, o voluntário, mudou. Pô, aí é duro. Aí é um ciclo que você fechar na sua vida. Que ciclo que é esse? É o ciclo da imaturidade. Eu estou falando para líder aqui ou não? Ah, tá. É porque, de repente, eu pensei que fosse domingo. Não dá, ué. Não dá, ué. Não dá, ué. Nós precisamos, na liderança, fechar esse ciclo da imaturidade, do desespero quando alguma coisa dá errado. Gente, quando eu lembro de algumas situações que eu vivi, quando líderes saíram da igreja, ou quando uma família saiu da igreja, eu fico até envergonhado. Mas é que a gente não está preparado para isso, o ministério vai forjando a gente. Mas assim, de ficar acabado, ficar arrasado, de ficar assim, questionando até seu chamado ministerial. A igreja está lotada, mas tem uma família que ficou insatisfeita, e eu não estou aqui para julgar ninguém, que saiu. E a igreja lotada não me satisfaz. O que me insatisfaz é a família que saiu. Então a gente precisa, como líder, entender que essas coisas, por mais que a gente não queira, acontecem. E é um prejuízo enorme, sim que é um prejuízo enorme. Porque raros são aqueles que saem falando bem. A grande maioria sai porque teve algum problema e ele sai falando mal. Vamos ser sinceros, vamos fechar esse ciclo de imaturidade. Estou preparando vocês. Porque um dos grandes segredos que eu descobri é que eu só tenho uma maneira de me proteger e proteger a igreja. Uma maneira. Ensinando. Eu não vou discutir na rede social, eu não vou ficar ligando para os outros, eu não vou ficar fazendo
complô. Mas, infelizmente, isso é muito comum. E você, como líder, precisa ouvir isso da boca do seu pastor. É muito comum. Eu disse para o pastor lá, ó, esses 3 casais de pastores, você pode ficar tranquilo, vão infernizar sua vida por um bom tempo. Vão ligar para os membros, vão ligar para as pessoas, vão para uma outra igreja, vão fazer de tudo para te atrapalhar a vida. Você só vai demiti-los. Você só vai dizer, olha, nosso tempo fecha aqui, obrigado pelo nosso tempo que estamos juntos, mas não temos condições de continuarmos caminhando juntos. Você só vai dizer isso. Você não vai ligar para ninguém para falar mal dele, mas eles vão ligar para um monte de gente para falar mal de você. É simples assim. É a regra do jogo. O que a gente tem que aprender? Que tem a hora para tudo. Então essa vai ser uma hora que ou você enfrenta essa hora agora, ou você vai pagar mais caro depois. E aí eu dei o testemunho. Eu não entendi que algumas pessoas tinham fechado o ciclo. E eu continuei com os ciclos abertos. Foi só ruína. Por quê? Porque há tempo para todas as coisas. E a gente precisa entender, eu quero ser o seu pastor para sempre. Eu falei para uma pessoa, falei, cara, sabe uma coisa que foi muito difícil? Que eu imaginava casando os seus filhos. E demorou para eu entender que eu não vou fazer o casamento dos seus filhos. Olha só. Quando uma pessoa quebra um ciclo, ela não quebra o ciclo do dia para a noite. E eu vou falar aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarde para você não ser essa pedra de tropeço. Sempre. Para falar sempre vai ficar pesado. Eu vou dizer assim, 99,99% dos ciclos se fecham daí para cá. 99,99% dos ciclos se fecham daí para cá. Não se fecha daqui para aí. Pode notar o que eu estou te falando. Por isso que você tem que aprender a lidar quando alguém chega e fala assim, eu estou saindo da igreja. Ele não saiu hoje. Ele já saiu 6 meses. O corpo dele que está saindo agora. A alma dele, o espírito dele, o coração dele, tudo já saiu há 4, 5, 6 meses. É o corpo dele que está aí. E eu digo para você, se naquela hora que saiu a alma dele, ele tivesse pedido ajuda, Satanás não ceifava ele. Porque tem gente que sai porque o ciclo se fechou mesmo e é uma bênção para quem sai e para nós que ficamos. Amém? É uma bênção. Mas tem gente que sai que o diabo tirou. O diabo enganou. Aí sofre quem sai e sofre quem fica também. O problema nunca é uma pessoa ir para outra igreja. Por alma, não é. O problema é o corte que eu fiz ali do podcast que a Giovana fez, que as pessoas só se revelam quando os ciclos se fecham e não quando os ciclos se abrem. Esse que é o grande desafio. É na hora que acabou o ciclo que a gente vê quem é quem. Acabou porque acabou? Eu sei o que é acabar o ciclo numa igreja de maneira nobre, porque acabou meu ciclo. Não foi o WhatsApp, não foi dando recado para um monte de gente, não faça isso, eu vou te ensinar. O dia que você for sair da igreja, você vai aprender hoje como sair de qualquer igreja para você ser bênção, para você não ser descredibilizado, descredenciado, porque há tempo para todas. Eu tenho que ensinar você, porque eu estou assustado como o povo de Deus não sabe sair de uma igreja. Eu vou ensinar vocês. Não para vocês saírem, amém, amado? É para vocês ensinarem alguém quando ele for sair, se por um acaso sair. Mas como a gente sabe que há tempo para todas as coisas, por que há tempo para todas as coisas? Aprenda, porque o nosso novo hoje pode estar ultrapassado amanhã. Digo, o meu hoje
pode ser novo. E amanhã estar ultrapassado. Simples assim. O Rogério estava trocando lâmpadas ali no gabinete, spots, que assim, era um trambolho. Aí o Alexandre foi lá comprar 3 spots ou 4 spots, veio um negócio dessa finurinha, uma bolinha e dessa finurinha. E o que nós tiramos era desse tamanho. Acabou o ciclo daquele grandão. Agora o ciclo está um do fininho. Chegou lá, colocou. Até aconteceu um episódio engraçado. O eletricista, o entendido da arte, Rogério, trocando, e o pastor Jefferson, disse assim, faz isso aqui, assim, na hora que você for colocar. Aí eu falei assim, ô Rogério, quando o pastor Jefferson estiver pregando, você fica de pé e fala assim, lê esse versículo aqui para mim, ô pastor, por favor. Vamos fechar esse ciclo aí. Escute. Mateus 6, 22, 23. Presta atenção nisso. Por que eu preciso ensinar coisas de ciclo? Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Ou seja, o olhar que você tem para finais de ciclos vai determinar o que está dentro de você. É simples assim. Se o que está dentro de você é trevas, você vai sair fazendo besteira, igual muita gente sai. Se o que estiver dentro de você é luz, você vai sair. Veio um casal aqui, não vou nem dar exemplo perto, porque senão vai... É um exemplo bom. Ele fazia muito tempo, tinha saído da nossa igreja, foi congregar em outra igreja, em outra cidade, foi morar em outra cidade. E me mandou uma mensagem no Instagram, vou fazer uma visita. Eu falei, estou te esperando. E aí ela veio, fez a visita com o marido, tal, assistiu o culto, abraçou, tal. À noite ela mandou uma mensagem. Olha, que extraordinário. Nem parecia que eu tinha saído dessa igreja, de tão acolhido que eu fui, como sempre fui aqui nessa igreja. Dá um aplauso a Jesus aí. E deixa eu falar, você acha que foi porque fechou o ciclo errado? Não, fechou o ciclo certo. E nós, como cristãos, não podemos mais, em relação, pelo menos quem congrega aqui, quem lidera aqui, quem é voluntário aqui, vou ensinar isso na escola de voluntários. Um pequeno tópico aqui, vou passar para o Gilson, vai para a escola de voluntários. Por quê? Porque tem gente que não rompe. Tem gente que ele roda no emprego, ele roda com casamento, ele roda com amigo, ele roda. Por quê? Porque ele não sabe fechar os ciclos. Ele só sabe quebrar os ciclos. Não, irmão. Olha, de maneira poética e carente, que nada pode acabar, não dá. Mas de maneira madura, equilibrada e que, infelizmente, estamos sujeitos a finais de ciclos, faz parte. Um dos lugares de maior... Olha aqui, ó. Isso aqui eu peguei uma parte de um texto. Igreja é um lugar, ultimamente, de pouco tempo plantado. Os motivos são inúmeros. Mas precisamos rever tantas mudanças. Assim como tantos abandonos de líderes ministeriais e voluntários ministeriais. Sabe o que é o abandono? Simplesmente a pessoa deixa de vir. E fica alguém ligando para a pessoa. E a pessoa fica não atendendo, não respondendo. Aí uns 20 dias depois, sei lá, a pessoa fala assim,
eu avisei fulano, quer dizer, fulano, uma pessoa da igreja. Eu avisei a Dona Maria que eu não vou mais na igreja. Gente, eu não tenho folha para escrever tanta gente que faz isso. Escute, você está aprendendo agora. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Acabou a ignorância de vocês. Acabou. Eu duvido que o Gilson com a Dani vai ficar um dia, acordar de manhã e falar assim, amor, vamos sair da igreja? Vamos, amor. Hoje. Eu duvido. Eu duvido que alguém consiga fazer isso. Do mesmo jeito que eu duvido que alguém acorde e fale assim, quer saber? Separado de você. A coisa começa até por um motivo real. E Satanás entra e transforma aquele motivo. Quem viu aquele CEO que foi filmado no Coldplay com a amante? Quem viu? Quem viu? Seus fofoqueiros. Não, quase que o pastor Jeff deu o aviso aqui, ué. O negócio estava tão influente que o pastor Jeff ia dar o aviso. Falei, não faz esse negócio não, ó. Faz não, aqui ó, o cara lá, isso aqui é para avisar domingo na igreja. Mas quem viu a mulher do cara? Não é uma coisa do inferno? Não é uma coisa do inferno. Quem tem Peugeot, você já machucou. Peugeot carro, quem tem um Peugeot carro, eu tive um. Então, você está vendo? Gente, o diabo ele engana. Ele engana. Ele faz um probleminha desse tamanhozinho virar um problemão insolucionável. E aí o ciclo que se fecha não foi o ciclo que Deus fechou, e nós vamos para a Bíblia. Nós vamos ver aqui que tem ciclos bíblicos, que você vai entender. Quer dizer, o que eu estou falando é bíblico. Olha só, eu tenho aprendido que se não treinarmos líderes, não diminuiremos, não é acabar, não diminuiremos problema na igreja que atrapalha o crescimento dela. Gente, olha aqui, quando uma pessoa chegar para você e disser assim, hoje a aula é forte, estou pensando em sair da igreja. Essa frase, o código, eu peço e suplico, nos avise, nessa hora, porque é a única hora que a gente tem o primeiro contato desse sentimento dela. Ela não fala para a gente, estou pensando em sair da igreja. Ela fala para alguém. E muitas vezes esse alguém, ele acaba achando que eu não vou mexer nisso. Não mexa. Porque se ela não estiver enganada pelo diabo, é o ciclo que fechou. E está tudo bem. Fala para quem está do teu lado, e está tudo bem. Mas se não for o ciclo que fechou, a gente consegue salvá-la. Escute. Por que precisamos ensinar assuntos tão complexos e chatos como esse? Porque lidamos com pessoas, simples assim. Simples assim. Porque lidamos com pessoas, é muita gente, é muita gente. Acaba o culto, os membros, pica a mula. Os voluntários, pastores, os líderes, um junta ali para fazer uma reunião, outro junta ali para dar desculpa, outro junta lá para falar que não vai ser. Aí começa. Por quê? Porque lidamos com gente. Agora escute, não é tudo que é para acabar, calma. Algumas coisas são para sempre. Jesus é para sempre? Família é para sempre? Vida eterna? Passou disso. Algumas coisas podem não ser. Amizade é para sempre? Sim ou não? Não é, ué. Pode ser. Mas falar que é. Trabalho é para sempre? Você pode estar hoje aqui e amanhã lá.
Você já se perguntou por que quando uma pessoa muito amiga é demitida de uma empresa, a melhor amiga dela da empresa não pede conta e vai embora? Mas na igreja, quando uma família sai, as 3 famílias mais próximas a ela têm que sair também, porque a minha amiga saiu. Já parou para pensar nisso? Ninguém nunca falou isso para você? A gente tem que aprender sobre isso. Coisas são para sempre? Não. Aqui, ó. O púlpito que a gente comprou aqui, de acrílico, uma coisa extraordinária, já mudou. Aqui acho que é o 3º, 4º púlpito. Ou seja, a cada 4, 5 anos muda. Quando eu e você aprendemos a fechar ciclos, nós entendemos que ciclos fechados no céu nunca serão abertos. Nunca. O grande desafio nosso é entender. Aí eu quero que você leia comigo o que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Sabe quanto tempo durou entre esse dia e o dia que Davi assumiu o trono? 17 anos. Só que lá na eternidade já estava quebrado o negócio. Já estava quebrado. Eu e você precisamos ter cuidado para não fazer como Samuel. Ele estava com boas intenções, sim ou não? Sim ou não? Como é que é aquele ditado no mundo sobre intenções? Como é que é? O inferno está cheio de boas intenções. Mas eu garanto, tem um ditado que eu vou esticar. O céu não tem uma má intenção. Mas o inferno está cheio de boas intenções. Escute. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Isso aí Deus falou muito comigo. Porque não tem a ver com Saul, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com final de ciclos. Quem não pode sair da nossa vida é Deus, irmão. Mas infelizmente, fora isso, pode acontecer um filho sair da nossa vida de uma parte trágica, morrendo. Caráter. Casamento pode sair da nossa vida, divórcio não cuidou, traição, vamos embora. Mas se Deus não sair da nossa vida, é diferente. Então, os ciclos ministeriais, eles são tão ativos quanto aí fora na vida. Gente que chega, gente que sai. Por exemplo, um líder chega e fala assim: eu não quero mais ser líder. Por quê? Ah, eu não concordo com umas coisas. Caramba, você frequenta a minha casa. Você come da minha comida. Você frequenta o gabinete. Os irmãos levam você na casa para comer, dá carona. Como é que é isso, cara? Como é que você chega assim e diz que não concorda? Como é que é isso? Explica um pouquinho para mim. Oncotô. Sabe o que é oncotô? Não tem explicação. Simplesmente não concordo. Gente, na boa. A gente é melhor que isso, sim ou não? Não, sim, eu pelo menos sou melhor que isso. Quer dizer, eu vou responder por... Eu sou melhor que isso. E você? É ciclo. Faz parte do livro esse tópico. Não sei se vai chamar na mesa, mas faz parte do livro. Ciclos. Olha só. Aqui a gente vê um princípio. Insistir no que Deus fechou é perda de tempo. Porque naquilo que o diabo fechou, Deus abre. Sim ou não? Sim ou não?
O diabo fechou, o diabo causou uma contenda, o diabo causou uma desavença, o diabo causou, Deus vai lá e faz o quê? Abre o ciclo. Agora, e o ciclo que Deus fechou? O diabo vai lá e abre? Por isso nós precisamos estar atentos ao que Deus quer e não o que nós temos de preferência. Porque podemos ser enganados por preferências. Saul, poxa, ele cresceu com Samuel, mas ele não cresceu com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Saul cresceu com Samuel, sim ou não? Saul cresceu com Deus, sim ou não? Quem é que estava chorando? Samuel ou Deus? Samuel. Porque nós somos limitados, nós somos carnais, irmão. A sua espiritualidade não tira de você a sua humanidade. Nós temos esse vínculo, nós temos esse elo. Deus não trabalha na emoção. Deus não trabalha no partidarismo. O que Deus fazia todo final de tarde? Vou lá bater um papo com Adão e Eva. Tem um bolo? Tem um queijinho? Tem um pesto com mussarela de búfalo? Tomatinho? Tem uma coquinha gelada? Tem um café gostoso? Tem. Que bom. E aí, como é que foi? Vamos dar uma olhada no jardim. Mas teve um dia só que ele falou assim, fora. 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 Não. Fora. E anjo, fica lá na porta para ele não entrar. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Fechou o ciclo, irmão. Fechou o ciclo. Não é que a gente fica frio, mas a gente fica maduro, é diferente. Você não pode nem apodrecer. Diga, eu não posso apodrecer. Eu não posso ser verde a vida inteira. Cara, tem que amadurecer, ué. Então, aqui, por isso precisamos estar atentos ao que Deus quer, ao que Deus não quer. Acompanha comigo. Toda mudança gera ruptura. Vai gerar, irmão. Gente, é muito triste você fazer uma mudança na liderança e entre irmãos. Pelo amor de Deus, gente. E entre irmãos. Olha, o Gilson, você está cuidando da recepção e o Rogério vai cuidar da recepção, o Gilson vai cuidar da maquininha de cartão e a Fernanda vai cuidar da filmagem. O que acontece? Vira um boné velho, fica todo mundo, o fulano tá, eu não sei trabalhar com Beltrano. Mas você sabia como? Você nasceu por osmose trabalhando com ele? Ele era tão desconhecido para você quanto o outro? Como é que pode você explicar o cristão dizer, faz assim, faz eu ver, quero ver. Como é que pode, gente? Vamos crescer, não poder. É isso que vai fazendo com que a igreja ela não se dilua por pequenas coisas. Olha, agora a líder da mídia não é a Giovana, porque a Giovana vai cuidar de uma outra área, a líder da mídia é a Maria Eduarda. Aí a galera que está servindo e tal, faz igual, chega aqui na igreja, está com a placa, fora Lula, fora Giovana, fora Maria. Pelo amor de Deus. Fora Alexandre de Moraes, fora todo mundo, porque mudou alguma... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês não são mais inocentes. Estou te ensinando, pô. Como você reage a ambientes que não lhe são agradáveis? É um ciclo que se fechou. O ambiente não está agradável, é um ciclo que se fechou. Mas só te faço uma pergunta. Baseado no que o ambiente não está agradável? Porque o ambiente não está agradável é muito raso, principalmente dentro da igreja. Mas você pode aplicar isso na sua família, você pode aplicar isso na roda dos seus amigos. Talvez o ambiente dos seus amigos não esteja agradável porque você perdeu o emprego. Talvez o ambiente não esteja agradável porque você foi promovido. Tem um monte de coisa, irmão, para bem e para mal, que você pode ficar num ambiente desagradável. Eu faço uma leitura. Será que o meu ciclo fechou? Será que o meu ciclo fechou? Pense nisso.
Ou você vai ser daquele que vai investir até brigar? Eu já fiz isso. Não funciona. Não faço. Quer ver uma coisa que eu aprendi? Aprendi com o pastor Silas. Chega um irmão para mim, ele não vai entender, mas agora vocês vão ensinar e vão aprender. Mas é que vai ensinar isso aqui, boa parte disso, na escola de voluntário. Pastor Silas, vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu estive orando e Deus falou comigo para eu tomar água nesse copo. O que o senhor acha? Ele vai dizer para você, joinha assim. Você fala assim, mas por quê? Você falou assim, eu estive orando, Deus falou comigo para eu tomar um copo d'água. Ele fala assim, eu vou falar o que agora? O que eu vou falar agora? Alguém chegar para mim e dizer assim, eu estive orando e Deus falou comigo. Acabou a conversa, irmão. Pode falar de futebol, porque como é que eu vou fazer? Não, como é que eu vou fazer? Caramba, Deus falou com você, agora eu vou dizer o que verdadeiramente é. Já pensou diferente, né? Porque é bonito falar isso. Vamos fechar esse ciclo, essa infantilidade. Eu aprendi, olha, eu estou achando que é de Deus. Estou achando. Vou ver mais um pouco. Porque a gente confunde uma boa ideia com uma ideia de Deus. A gente precisa saber disso. Uma boa ideia com uma ideia de Deus. Então, você é daquele que insiste e fica brigando? Ou você é daquele que basta um conflito para você descredenciar tudo? Você chega aqui, você é uma pessoa extraordinária. A gente abriu o ciclo. Você é maravilhoso. Você é uma pessoa, poxa, alegre, animada e tal. Ai, que pai, pá. Eu pedi para Dani arrumar para Tati assinar o livro. Eu pedi para Dani, falei, Dani, a Tati vai assinar o livro aí e tal. Você já sabe como é que mexe. Arruma um lugar para ela aí e tal, que não sei o quê, mas não mexe lá nos móveis lá não precisa mexer, tem muito lugar. Aí a Dani mandou uma foto, que ela tinha montado tudo ali, ó. Tudo ali, ela tinha montado ali e tal. Aí ela falou, Apóstolo, o que você achou? Eu falei, ó, ficou ótimo a estruturação. Só que tira da frente, coloca num outro lugar, coloca lá no fundo, vê um lugar para lá. Nunca mais. Nunca mais mesmo. Hoje, para mim, não, nunca mais mesmo. Não, Deus me livre. O médico falou que ninguém pode contrariar, eu não. Eu vi o pastor Sila falar isso, é verdade mesmo. Ó, ninguém contraria isso, não. Então tá bom. Ah, não, tudo bem, apóstolo. Ficou bom desse jeito? Desse jeito, é só você colocar em outro lugar. Aí eu cheguei, vi no outro lugar. Qual o problema? Trouxe a galera do louvor aqui, falei, gente, ó, eu quero assim, eu quero assado, desse jeito, porque isso aqui, vamos fazer isso aqui. Eu quero desse jeito, por causa disso aqui eu gosto. Não, isso aqui vocês decidem, não tem problema. Mas isso aqui. Não, tudo bem, vamos fazer. Acabou o culto ontem, melhorou? Melhorou. Mas dá para melhorar mais um pouquinho do que eu quero. Está tudo certo, não pode? Vai fechar o ciclo agora do real. Acabou o louvor. Por quê? Porque o apóstolo falou que queria um negócio que eu não gostei do que ele falou. Como é que é isso? Como é que é isso? Ou quando você vê uma grande empresa, ou quando você vê uma grande igreja, você acha que não é assim. Que o ciclo é tudo aberto, cada um faz o que dá vontade, que vai dar tudo certo. Então você está acreditando no Big Bang. Explodiu o universo e uma bolinha de terra virou a terra, e aí disso deu uma osmose, veio o macaco, e eu e você somos do macaco. Fica olhando com essa cara não, hein? Estou ensinando vocês aqui, sim ou não? É avançado ou não é o ensino aqui hoje? Ué. É porque daí eu tenho uma equipe feroz. Todos que ouviram eu contar da Dani agora, não vai fazer frescura por um bom tempo aqui. Sim ou não? Sim ou não? Mas eu não posso chegar lá na Eduardo e falar, Eduardo, meu Deus do céu, o que é isso? Você está dando cigarro para as crianças. Não vou chegar. Não, é que cigarrinho de chocolate, gente. Vocês são maldosos, hein? Quem comeu aquele chocolatinho de cigarro? Olha para você ver, né? Esses dias eu acabei fumando um maço pensando que era ele. Ô, gente.
Isso serve para dentro da sua casa. Às vezes você vive um ciclo que você não consegue romper dentro da sua casa. Você não consegue fluir. E na igreja é a mesma coisa, é travado, encrunhado, um negócio, sabe? Ou você é daquele que entendeu que mudar, que não mudar, pode te tornar raso. E que mudanças podem te fazer crescer. Podem te fazer ser adaptável. Podem te fazer estar pronto para uma oportunidade melhor de negócio, de emprego, de faculdade. De repente, uma pessoa chega e, olha, eu estou vendo o seu esforço, eu vou pagar a sua faculdade. Vou pagar a sua casa, sua estadia, sua alimentação. Se eu vou pagar a sua faculdade, você vai fazer a faculdade lá na cidade tal que você quer. Aí a mãe e o pai falam assim, não, meu bebê não sai, não. Modo um maluco. Cara, sabe uma das coisas que eu aprendi quando o Daniel começou a querer jogar bola? Uma das coisas que eu aprendi, que um técnico de futebol do Red Bull disse assim, ô pai, deixa eu te falar um negócio. Eu gostei do Daniel. Ó, do Red Bull, lá em Campinas. Eu gostei do Daniel. Só que o Daniel precisa de 1 ano para ele poder ser levado para fora do lar dele. Mas você vai deixá-lo sair? Eu falei, ó, é o que ele quer. Fazer o quê? E a mãe? Eu falei, a mãe tem que ver com ela. Falou, olha, eu vou explicar uma coisa para você, pai. Se você não deixar o menino ir, você vai carregar esse fardo para o resto da tua vida. Porque eu vou falar para ele que levo ele. Só que ele vai ter que ficar 1 ano treinando nos lugares que eu vou arrumar. Tipo, ele vai passar uns 15, 20 dias em Belo Horizonte no cruzeiro. Meu Deus. E ele vai ficar num lugar muito precário, na cidade tal. Mas o cara é amigo. Não é, Alessandro? Mas 13 anos. Eu cheguei, falei, Alessandro, o Daniel, para entrar nesse ciclo, a gente vai ter que liberar ele agora. Depois a gente vê, a fleumática. Depois a gente vê. Vamos uma coisa de cada vez. Falei, não, já me ensinaram, não tem nada de uma coisa de cada vez isso não. Se ele for, ele pode dar certo, ir embora para a Europa. Eu não tenho como ir para a Europa. Se ele for e não der certo, ele volta para casa. Ai, não sei o quê. Não, mas você com o seu jeito, você quer resolver tudo. Eu falei, não quero resolver tudo. Eu estou sendo orientado da maneira que eu recebi, eu estou te entregando. Eu não quero carregar o fardo, então você vai dizer para ele que você não deixa e que eu deixo. Porque eu vou falar, eu deixo, mas sua mãe não deixou, como é que vai fazer agora? Aí ela falou, não, deixa então. Aí entendemos o que é, ó, ele pode ir daqui para o Japão, ele pode, a gente vê ele uma vez por ano, a gente vê ele uma vez a cada 2 anos, eu não sei, mas nós não podemos impedi-lo. Tá, não. Daniel, se quiser ir, pode ir. Aí ele foi mesmo e tal, aí no decorrer dos anos, 1 ano e pouco, ele viu que não era o que ele queria, pagava um preço. Eu levei ele num lugar que ele ia ficar 3 meses, eu voltei chorando para casa. Eu voltei chorando, porque nem no lugar, nem eu ficaria com ele lá. Se eu fosse para um acampamento de igreja, eu já teria dificuldade de ficar naquele lugar lá. E ele ia comer lá, ia jogar lá. Como a gente ainda ia poder, uma semana sim, uma semana não, eu ia dar um jeito de ir lá buscar ele. Olha para você ver. O que eu quero dizer com isso? Ciclos. Você vai ter que ter a responsabilidade. O primeiro dia, ele foi abrir o chuveiro, não esquentava. Ele tomou banho depois do treino, sujo. Papai, eu não consegui tomar banho naquela água gelada. Foi no inverno, eu fui tomar banho no outro dia de manhã. Aí, como eu já não tinha tomado banho à noite, eu ia treinar, eu tomei de tarde. Aí já ganhei 2.
Já ficou 2 para 1, 2 para 1, tá bom. Ciclos. Ele foi e tal, eu falei, o que que é? Tem a hora que você tem que definir algumas coisas. Eu estou trazendo um ensino para você, porque tem coisas na minha e na sua vida que eu não vou resolver orando, irmão. Eu vou resolver ensinando você e te dando a opção de escolher qual é a maneira que você vai viver. É uma opção. Escute isso aqui, já estamos caminhando para o final, calma, falta só 2 horas. Olha aqui. Pense nisso. Quando temos princípios enraizados em nós, as mudanças realmente são parte de um propósito e não de uma situação na qual eu não soube lidar com ela. Não, irmão. Princípios enraizados em nós, as mudanças fazem parte, sim. Perdemos um casal de líder. Como é que nós vamos fazer? Vamos morrer? Não. Vamos colocar o outro no lugar. Ou você acha que a gente... Mas eu já morri. Olha aqui. Faz parte, isso vai estar no livro. Ali tinha cadeiras. Tinham 20 cadeiras ali. Quem está lendo o livro, né, depois eu vou resolver isso aqui no livro. 20 cadeiras ali. Num período, assim, de 1 ano, uns 3 casais saíram. Pessoas que sentavam ali, nem era pastor, mas eram pessoas influentes que sentavam ali. Sabe o que eu fiz? Tirei 10 cadeiras. Foi isso que eu fiz. Tinha 4 fileiras de 5. Eu cheguei aqui, tira 2 fileiras. Por quê? Porque as pessoas que sentavam ali não estavam mais. Muitos anos se passou, mas eu estou dizendo anos, mas é anos. Anos. Eu ouvi um pastor pregando, igual aqui, ó, para líder. E eu transportei o que ele pregou para mim. Saiu no domingo, na quarta-feira tem gente sentada ali. Qualquer pessoa que saiu no outro dia tem alguém no lugar. Saiu um pastor, no outro dia eu estou ordenando um pastor e colocando no lugar. E sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque nós não podemos ficar refém de ciclos que se fecharam. Nós temos que estar aberto para os novos ciclos que estão se abrindo. Você podia dar um aplauso a Jesus por isso. Então, mas você pensa que eu aprendi isso igual você está aprendendo? Não. Eu aprendi isso sendo esmagado, sendo amassado, sendo humilhado. Ai, tá mais. Tá bom, dá não. Aperta mais. Agora eu estou dando tudo fresquinho para você. Está ali, ó, eu estou te dando um exemplo. 20 cadeiras, tal, tira, não quero ver cadeira vazia. Cadeira vazia? Vem cá, irmão, você está há muito tempo com a gente aqui. Vem cá, a partir de amanhã você está sentado lá, amanhã tem um discipulado com você, com a sua esposa. Você foi promovido, irmão. Bora para cima. Porque quando Judas traiu, Matias estava prontinho para entrar. Sim ou não? Quem já leu isso? Prontinho. Já tem o Matias. Fala, para mim não tem Matias. Fala, para mim não tem Matias. Mas tem uma vaga aberta para ele. Dá um aplauso aí. Pegou aí ou não? Tem uma vaga aberta para ele. Para mim não tem Matias, não. Escute. Por que ciclos se fecham? Porque relacionamento tem que ter propósito. Então, tem propósitos que são etapas. E tem propósitos que são etapas maiores. E tem propósitos que vai acabar um dia com aquela etapa, com aquela pessoa. E tem algumas que vão até o fim. Olha, há uns 15 anos atrás, 13, vamos chutar aí, uns 12. Eu ouvi que, 12, a gente tinha 6 anos de igreja, uns 5 anos de igreja. O pastor Miles Morrow pregando sobre o ônibus e tal, já preguei aqui. Quem desce, quem sobe, eu falei, meu ônibus não desce ninguém, duvido que alguém desce. Irmão, quando eu olhei, não tinha nenhum motorista no ônibus. Você está vendo? Você está vendo? Mas o cara já tinha avisado. Mas a gente na poesia do negócio, tudo bem, só que paga um preço alto. Para que você vai investir no que não tem futuro? Um namoro.
É um assunto complexo, mas eu vou jogar uma pérolazinha aqui, que tem umas irmãs aqui que namoram, ou está namorando, ou vai namorar. Dependendo do tempo que você está namorando e da idade que você tem, você não decidiu ainda. Sério? Sério? Ah, para. E você que quer namorar cedo? Tem certeza? Começa a namorar com 15 anos, com 16 anos. Ah, então é só para beijar na boca. Tá tudo certo. Ah, estou com vontade de beijar na boca. E pare por aí. E vai dar zebra ainda. Vamos lá. Você vai precisar de muito tempo esse ciclo aberto. Vai estudar, vai cuidar da sua vida, vai brincar com os amigos, vai viajar para a praia. Ciclos. Ciclos. Para que gastar tempo se eu não tenho mais a chama dentro de mim? O ciclo fechou, eu não tenho mais a chama dentro de mim. Agora a pergunta de milhões. Você sabe quem você é? Porque até para a gente fechar ciclo, a gente tem que saber quem a gente é. Porque se a gente não sabe quem a gente fica em qualquer ciclo, por conveniência, por causa de pessoas. Olha, o que mais hoje segura pessoas na igreja, o pastor aquele dia falou, mas vale lembrar, não é o pastor ou a pregação, são relacionamentos. Então, quando a gente está aqui batendo em cima e vai bater cada vez mais em cima, para você participar de um GPS, que é um grupo para sempre, é para você criar relacionamento. Aí, de repente, um amigo seu do trabalho vai numa igreja, não veio aqui, por, sei lá, N motivos, você nem falou com ele. Aí ele fala que está indo numa igreja, ele é muito amigo seu, muito amigo seu, muito amigo seu, você não consegue levar ele para cá e ele consegue levar você embora. Por quê? Relacionamento. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Nós tivemos muito caso que as pessoas estavam na igreja por causa de pessoas, não tinha mais nada a ver com o ministério, não tinha a ver com a visão do apóstolo, não tinha mais nada, estava porque tinha gente ali que ele gostava. Então ele vinha para cá, porque aqui era o lugar que ele batia papo, tomava um café, se encontrava, mas está tudo certo. Isso não sustenta uma igreja forte. Por isso é tão comum dizer, meu tempo venceu. Não, o tempo não venceu, pode ficar tranquilo. Escute. Marcos 8, 27. Por que é importante você saber quem você é? Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para o povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. Olha aqui. Para aqui. Quem não sabe quem é, vai achar que é todo mundo ali. Quem não sabe quem é, vai ficar vulnerável ao que alguém está dizendo que ele é. Aí o que Jesus diz? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Aí dá a impressão que Jesus não sabe quem ele é. Porque ele está perguntando agora para os próximos a ele, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz o quê? Tu és o Cristo. Coloca o 30. Jesus já advertiu de que não contassem a ninguém a respeito dele. Ele sabia quem ele era. Quando alguém disse quem ele era, ele falou, não conta para ninguém não. Esse sou eu mesmo. E você, quem é? E você, o que faz? Por que faz? O que os outros perguntarem, o que eu perguntar para os outros, é uma coisa. Mas e o que você diz de você mesmo? Se tem uma coisa que faz você fechar ciclo e abrir ciclo com facilidade, é quando você sabe quem você é. Quando o que dizem de você, tem muita gente, eu já te preparo já, tem muita gente que diz assim, o apóstolo é bravo. É mentira. E quem convive comigo só sabe que eu sou firme. Até já fui bravo, mas não era bravo. É a minha maneira de resolver as coisas. Mas sou leal, amo, pode contar comigo, sou honesto, sou fiel, fico com prejuízo para manter minha palavra de pé. Esse sou eu. Eu não sou o cara bravo, porque tem gente que não faz nada disso e é bravo mesmo, não sabe lidar. Porque hoje
eu ouvi um testemunho de uma pessoa que foi tratar um assunto na igreja com um menino do som que deu briga entre os pais. Hoje. Hoje. Não foi ontem, foi hoje. Antes de vir para cá. Agora, eu tenho minhas convicções. Eu tenho a visão que Deus me deu. Eu tenho o desejo de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E tem hora que eu vou deixar até a pastora fazer do jeito que ela quer. Tem hora que eu vou deixar o Abner fazer do jeito que ele quer. Eu vou deixar o Marcão fazer do jeito que ele quer. Porque isso não compromete o que eu quero. E tem hora que ninguém vai fazer o que quer e vai fazer o que eu quero. E não tem crise nenhuma. Pronto, acabou, está tudo certo. Isso não tem nada a ver com autoritarismo. Isso não tem nada a ver com um ditador. Isso não tem nada a ver com nada. Isso tem a ver com o reino de Deus, que tem a hora que o ciclo está aberto. E tem a hora que o ciclo está fechado. E está tudo certo. Assim é na sua casa. Quem está aqui? Você dizer o que os outros dizem é muito fácil. Tem gente que replica o que o outro diz sem conhecer. Ô irmão, isso é coisa de internet. Você tem que ser maior que isso. Convive comigo. Convive com quem está do teu lado. Ah, me disseram que... Disseram o que disseram. E você, o que está dizendo? Hoje eu aprendi e é verdade. Eu já vi essa frase há muito tempo. Tem ciclos de relacionamentos que você vai ter que realmente dar um ponto final. Sabe por quê? Porque quando a gente chega num ponto de pessoas falarem mal da gente para alguém que anda com a gente e a gente não ter a defesa do outro, o ciclo fechou, irmão. Quer nem saber. Alguém chega lá pro Rogério e fala pro Rogério, ah, porque eu aposto sei o quê, porque eu aposto não sei o quê. Falou, amigo, vamos aqui continuar essa resenha aqui, mas não quero entrar nesse detalhe. Aí o Rogério faz isso, passou uma leitura. Mas o Rogério faz outra coisa. Não, é mesmo, tal, estou lá até porque eu estou esperando um lugar para ter uma parte elétrica lá para fazer. O que é isso, cara? Como é que é isso? Eu fico impressionado. Só que antes a gente não falava, agora eu estou ensinando. Porque o problema é quando você fala para a pessoa. Aqui não, aqui eu estou ensinando, estou falando para todo mundo. É outra coisa. Eu fechei o ciclo. Tem coisas que se eu tiver que tratar com Bahia, eu não vou tratar mais com Bahia. Eu vou lá no meu bloquinho de nota e vejo se na reunião, se no na mesa, se no grupo. Por quê? Eu não preciso. Eu não vou me expor à toa. Não vale a pena. Então, o que eu faço? Eu prego aqui. Ó. Todo mundo ouviu a mesma coisa. O que acontece? Como é que é aquele ditado da carapuça? Você não pode roubar de mim o direito da carapuça servir em alguém. Sim ou não? Sim ou não? Você não pode roubar de mim esse direito. É igual a pessoa que está em pecado. A pessoa está no adultério. Aí eu preguei aqui de adultério. Ele fala, não gostei da mensagem, não sei, estou pensando. Só que ele não fala a verdade, não, porque eu estou no adultério. O cara hoje bateu pesado no adultério. Eu falo sobre o caráter. E o cara é mau caráter. Ele mostra uma coisa para nós, mas ele sabe que ele não é aquilo. Ele fica chateado. E ele fica chateado com quem? Com quem falou. Ao invés dele falar, obrigado, Deus, que o senhor está falando comigo. Ele fica bravo com quem falou. Quem está aqui, diga glória a Deus. Só forçando, né, irmão? Fala para quem está ao teu lado. Vai melhorar. Não sei quando. Olha aqui, isso aqui foi extraordinário. Isso aqui eu aprendi num curso que eu fiz durante 10 meses, 10 sábados, de 9 da manhã às 5 da tarde. 10 meses, 10 sábados, 9 da manhã, 5 da tarde. Aprenda a fechar ciclos que não se encerraram, mas que precisam acabar. Aprenda a fechar ciclos. Eles não se encerraram, mas eles precisam acabar. Que doideira isso, né? Não, não é doideira. Talvez você está esperando alguma coisa para deixar de fazer alguma coisa. É um negócio que você começou e, cara, você não tem que ir até o final do ano. Você pode terminar ele amanhã. Porque insistir vai aumentar seu nível de prejuízo. Assim, não, olha, quando chegar em dezembro, por que dezembro? Baseado no que vai chegar em dezembro? Aqui, ó, às vezes esperamos tempo demais para coisas que já sabemos que não tem mais vida. Lembra de Saul? Quem lembra de Saul? É claro,
São muito melhores os ciclos que se fecham organicamente, mas tem os que se fecham estrategicamente, os que se fecham antecipadamente e os que se fecham que não deveria ter sido fechado. Então vai da motivação, de como que isso desenrolou. Agora aqui tem uma chave poderosa. Essa aqui é feroz. Seja grato com o ciclo vivido. É muita ingratidão no meio do povo de Deus. Você assiste uma pessoa 5 anos da vida dela e de repente um negócio que não deu certo, uma visita que não aconteceu, uma fala mal colocada, não presta. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pode assistir meu podcast. Eu não anulo o que foi feito de bom por alguma coisa que aconteceu de ruim. É que dali para frente eu não tenho mais nada de bom para falar. Agora é assustador a quantidade de pessoas que, quando dá um pau, tudo não presta. Você já viu? Eu vivi isso. A pessoa chegar para mim e falar assim, eu vou largar, vou terminar meu casamento, porque não está dando. Porque eu senti quando eu fui casar que eu não deveria casar. Vai lamber sabão. Vai lamber sabão. Eu ouvi. Você está casado há 10 anos, agora você vem falar que o dia que você foi casar, você sentiu que não deveria ter ido casar. Se fosse assim, eu não era para eu ter casado. Porque o meu tio quer me buscar lá no Jardim Paraíso para casar, esqueceu de me buscar e foi para o casamento. Não era um bom sinal? Ué, olha aqui, ó. Eu fui para casa da minha tia, ficar lá de boa, Jardim Paraíso, almocei, descansei, tal, esperando a hora. Aí a minha tia, olha, então a gente está indo, eu estava tranquilo, você vai ficar aqui sossegado na casa, relaxa, tal, e o meu tio vai vir me buscar e tal. E eu, deu a hora, coloquei meu terno, coloquei minha roupa, fiz a unha, silicone. Ele se mete no negócio do Rogério, ele se mete na minha pregação. Tá difícil ele hoje. Tá difícil. Aí, o que aconteceu? Estou lá sentado no sofá esperando. 3h15, 3h30. Aí, 3h40 eu saio. Tem um cara arrumando o carro, igual esse Palio que está aqui, ó. Já viu esse Palio aqui? O cara trabalha o ano inteiro para arrumar o carro o ano inteiro. E naquele dia ele estava arrumando o carro. Eu falei, amigo, você não acredita, cara. Esqueceram, eu vou casar agora. Ele falou, estou só acabando de arrumar a bobina aqui. Eu falei, Jesus, a bobina. Aí arrumou a bobina. O casamento era 4 horas, cara. Eu saí do Jardim Paraíso, era 10:45. Tudo bem, noiva atrasa, mas não era essa a programação. Cara, o carro velho, o carro sujo. Ele falou, você vai casar onde? Eu falei, cara, eu vou casar na Matriz. Aí ele, não, tudo bem, eu deixo você na porta. Eu falei, não. Não faz isso não, moço. Faz o que eu não. Aí ele falou, não, deixa lá. Aí eu falei assim, para aqui na esquina, aonde você trabalha? Para aqui na esquina, eu quero fazer surpresa. Falei, rapaz, esse cara eu falei assim, rapaz, está derrotado demais. Tadinho, foi bom, tá tudo certo. Aí ele deixou eu na esquina, aí eu fui, cheguei lá bravo, tal, não sei o que negócio todo, que nervoso, né? E aí eu não tinha Jesus, com Jesus já é perigoso, sem Jesus. Né? Aí fui, tal, que negócio todo e tal, vou lá no casamento e tal, já estava, mas tudo bem, baixou a temperatura, a Alessandra entrou. Cara, eu estava com a aliança, bijuteria, que era para a outra estar escrita, e vim com a menina, eu estava com a menininha que vai levar, joguei assim. Lembra? De noivado, né? Mas era bijuteria aquilo, não era ouro, não. Mas era pobre na época. Aí, jogamos. Joguei na igreja católica, assim, peguei e fiz assim, ó. Fez esse barulhão, falei, ô demônio. Nada dá certo pro pobre, ô desgraça. Aí, o que ele estava falando? Porque eu era imbecil, não tinha Espírito Santo. Não tinha Jesus, irmão, tinha demônios. Demônios fazem isso. Aí,
Maravilha, cara. Vivi aquele ciclo lá, tá tudo certo. Tá tudo certo. Na hora foi terrível, mas agora dá uma risada. Não deixa a ingratidão. Coloca a mão no seu coração, você fala, Pai, em nome de Jesus, não importa o que venha acontecer, eu não aceito ser uma pessoa ingrata. Em nome de Jesus, amém. Cuidado com a ingratidão. Cuidado em ficar reivindicando histórias passadas. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa, que é amigo, né? Tinha dado uma zebra, e aí ele falou assim, não, tudo bem, mas você não pode pegar a nossa história e colocar em cima dessa história. Eu falei, não, só que eu não posso fingir que essa história não aconteceu. Ô louco, eu não estou? Esquece, estamos tratando só essa história aqui. Porque tem gente que não quer tratar a história do ocorrido. Não, para. Ninguém está anulando, está tudo bem, a gente está aqui resolvendo essa história. Não estou falando que isso aqui, ou que aquilo que vai acontecer. Eu estou falando essa. Ou eu não posso falar da história que ocorreu. Ocorreu ou não ocorreu? Ocorreu, eu estou tratando. Qual o problema? Então não é você reivindicar histórias passadas exigindo gratidão. Seja você uma pessoa grata. Amém? Não anule o tempo de honra por um episódio de desonra. Isso aqui é muito comum. Muito comum. A Josi, a Eduarda, quem estava lá em casa? Que comeram a minha canjica? A Rose. Comeram a minha canjica. Cheguei lá, todo mundo, aquela peixe branco assim, igual a minha barba assim. Falei, pô. Complicado. Comeram minha canjica. Aí sentei, comi rápido para comer também bastante. Tá lá, tô na minha casa, pô. Eu nunca fui na casa delas. Nunca comi a canjica delas. Pode dar um problema? Pode. Mas será que não tem um neurônio que diz assim, peraí, vou resolver esse negócio aqui. Comi a canjica dele um dia toda lá. Não podemos. Não, né? A Dora traz doce. Você não traz nada. Não adianta olhar com essa carinha, não. É a Dora que traz doce. Não é traz doce nada. Quem traz é Dora. Ingratidão. Não, porque ela ficou assim. Ingratidão. Não pode. Nós somos de Jesus, amém? Amém, amado? Nós somos de Jesus. Não vem trazer canjica para mim também, não, que não vale. Vou levar canjica para ele. Vou jogar na cara. Eu já sei, Eduardo já falou ali, eu vou jogar na cara dele. Não é assim, não. Não é assim, não. É com jeito, é com maravilha. Para fechar aqui, ó. Eclesiastes 7:17. E aqui a gente termina. Tu tem um tempo, irmão, mas tem coisa que vai antes do tempo. Olha aí, ó. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Ninguém está falando de extremos. Estão falando de equilíbrio. Equilíbrio. Tem coisas que são antecipadas, sim, inclusive a morte de alguém. Por quê? Porque, calma. Vamos ficar em paz. Trate pequenas desavenças antes que seja tarde demais. Todo mal entendido deve ser filtrado. Tem necessidade de mexer? Mexa. Tem necessidade de tratar o assunto? Trate. Essa pessoa vale a pena? Faça. Será que não foi muita sensibilidade em alguém? Converse. Não saia de nada na sua vida de maneira desonrosa. Aqui eu termino. Nada. Não saia de nada da sua vida de maneira desonrosa. Eu trabalhei 2 anos sem registro numa empresa. 2 anos sem registro. Apareceu uma oportunidade. O que aconteceu? De emprego. Eu cheguei no meu patrão, falei, olha aqui, eu fui convidado para trabalhar nessa empresa.
vou ganhar mais, plano de saúde, quero ter filho, sou muito grato, mas eu quero pedir minhas contas. Aí ele disse assim, eu nem vou tentar aumentar seu salário, que eu não vou conseguir chegar. Aí a segunda coisa que ele disse, mas você sabe que você não é registrado. Eu falei, sei. E você sabe que você aceitou isso. Eu falei, sei. Então como é que nós vamos fazer? Eu falei, não vamos fazer nada. Eu sei disso tudo. Agora, se você pudesse me dar 2 meses de salário, porque eu vou trabalhar um mês sem receber, no outro mês eu vou receber no outro mês. Então, se você me der 2 meses de salário, você vai me ajudar. E eu acho que eu contribuí para você. Ele deu os 2 meses. Anos se passaram. Trabalhei na empresa, que era o Feijão Nenê. Quando eu fui ficar a tempo integral, eu fui lá nele. Falei, olha aqui, sou muito grato, tantos anos trabalhando aqui. Você sabe que eu sou pastor. E eu vim aqui hoje para te comunicar. Eu vou ficar em tempo integral na igreja. Eu já vi empregado chorar pedindo conta. Mas eu não conheço. Deve ter. Talvez aqui alguém dê esse testemunho. O meu patrão chorando porque eu pedi conta. Falou, não acredito, cara, que você está fazendo isso. Você é um garoto de 30 e poucos anos, ganhando mais de 20 mil por mês. Que negócio é esse de igreja? A sua mulher sabe disso? Aí eu falei, ela está ali no carro. É tão maluca quanto você, então? Eu falei, não adianta explicar. E eu trabalhava lá 10 anos. Ele falou, mas e aí? Sou representante. Eu falei, olha, posso ser sincero? Me paga 10 meses, X reais, para eu pagar minhas contas. Está tudo certo. Está tudo certo. Ele, na hora, falou, tudo bem. Eu poderia, talvez, ganhar 3 vezes mais? Talvez. Mas tem gente que não vai romper na vida porque ele se aproveita, em vez de ganhar 1.000 quieto, ele quer ganhar 3.000. Eu tive uma moça que trabalhou anos na nossa casa. Demiti ela, registrada, paguei os direitos. Um advogado fez ela ir lá na justiça. Colocou, eu só fui levado do Ministério do Trabalho uma vez por ela. E é evangélica, de igreja. E ela teve que, na frente do juiz, eu olhando bem no olho dela, assim, ó. A senhora fazia hora extra? Fazia. E a senhora costumava ficar até mais tarde? Aqui em Cruzeiro. Ficava. Muitas vezes? Muitas vezes. Quanto que deu o cálculo do senhor? 3.000. A senhora faz algum advogado. Por 2.000 a gente fecha. Aí o cara virou. O que o senhor tem a dizer? Eu pago os 2.000. Eu nem abri a boca. Eu pago os 2.000. O advogado pegou 800, 40%, tinha combinado. Eu dei 800 para ele, 1.200 para ela. Nossa, é muito triste. Um dia eu fui pregar numa igreja, ela estava sentada. Ela nem veio me falar, nem conseguiu. E eu falei, oi querida, tudo bem? Ela não conseguiu. Nunca mais a vi. Cara, nós somos crentes até debaixo d'água. Dá um aplauso, fique de pé. A gente tem que ser crente, irmão. A gente tem que ser crente. Você nunca vai perder se você estiver com Deus, irmão. Nunca. Talvez na hora até perde. José perdeu. Podia ter deitado com a esposa de Potifar, ter tido como amante, ganhava dinheirinho, mas ele perdia Deus. Ele falou, eu fico com Deus, saio correndo, vou preso, minha vida virou de cabeça para baixo. Aí, quando eu olho, o meu Deus está olhando, calma que a sua hora vai chegar. Amém, amados? Abre suas mãos aí.